Boa tarde. Bom, estamos ao vivo em mais um Momento Elos. Hoje estamos aqui com o André, com a Grace, que daqui a pouco vão se apresentar para vocês. E vamos dar continuidade a mais um tema muito importante, seguindo aí o nosso Setembro Amarelo. Na última semana, nós falamos sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, né? Vocês aí que nos acompanharam, quem não acompanhou, temos o link aí para que vocês possam assistir depois. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o autoconhecimento na formação do educador. Afinal, para que possamos estar bem, é essencial que nós precisamos nos conhecer, não é isso? Precisamos nos conhecer para que possamos estar bem. Nós temos já aqui, né, com a gente, então, a Grace, o André, eles vão daqui a pouco se apresentar para a gente, mas a Grace é nossa formadora da Elos Educacional, ela também é psicóloga, também é psicopedagoga, né, e o André, ele é formador também, e ele também é historiador, não é isso, André? Daqui a pouco Isso vai mesmo. contar para a gente, e é formado também em inovação, né, em aprendizagens. Então, daqui a pouco ele conta um pouquinho para a gente. Nós já temos algumas cidades aqui nos acompanhando. Vocês vão ver, né, André, que está aqui com a gente pela primeira vez. Nós temos muitas cidades que nos acompanham durante as nossas transmissões e nós já temos aqui conosco a cidade de São Bernardo do Campo e de São Paulo, aqui em São Paulo. Nós temos Cabo de Santo Agostinho e Caruaru, em Pernambuco. Nós temos Marabá, no Pará. Nós temos São Luís, no Maranhão. E nós temos Novo Gama, em Goiás. Então, ó, todas essas cidades já estão aqui com a gente. Você que está chegando agora, não deixou ainda aí de onde você é, deixa aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo. E aí, num momento futuro, nós vamos dizer novamente o nome das cidades que estão aqui nos acompanhando. E para começar, então vou pedir para o André se apresentar e já dizer para a gente, André, o que é autoconhecimento? Já que nós vamos falar sobre esse tema hoje, então, o que é o autoconhecimento? Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Grace. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, os educadores. Quero primeiro agradecer mesmo a participação, o convite. Eu fico muito feliz de poder falar desse tema, que é meu tema de estudo, meu tema de trabalho. Na minha trajetória, eu fui professor do ensino médio, eu trabalhei no terceiro setor, com formação de professores, com comunidade de aprendizagem, fui professor da Fundação Casa em São Paulo, e ao longo dessa minha trajetória, foi o autoconhecimento, foi você começar a se aprofundar em si mesmo, foi um tema que me trouxe muito à tona, e eu fui linkando isso muito com a educação. Então, o autoconhecimento é você se observar, né? Você ir a fundo em si mesmo, nos vários aspectos da nossa existência. Então, é você estar atento à sua fala, é você estar atento aos seus pensamentos. Qual a qualidade dos seus pensamentos? Seus pensamentos estão sido bons, têm sido ruins? O que você tem feito, as nossas ações, o que estamos fazendo? Nós andamos muito reativos, muito instintivos, nós somos mais amorosos a maior parte do tempo, muitas vezes nós somos muito preocupados. Que sentimentos que nos permeiam no dia a dia? Nós carregamos uma tristeza grande, uma ansiedade, uma alegria, uma esperança, uma expectativa. Então, o autoconhecimento é você estar bastante atento a si mesmo. E aí a gente expande esses aspectos. As nossas doenças crônicas, o que elas têm para dizer sobre nós, né? Por que nós carregamos isso conosco? Há algum sentido nisso? Às vezes, acidentes que nós sofremos, grandes aflições que vivemos. Que recado que a vida está dando para nós? E, além disso, você está atento à qualidade das relações que você tem estabelecido com as pessoas, né? Como andam as suas relações familiares, com os amigos, no trabalho, com as pessoas do dia a dia? Então, o autoconhecimento é você estar olhando para si mesmo. É você estar se observando com muito amor próprio. Porque quando você começa, né, é uma caminhada de autoobservação.
quando a gente se aprofunda em nós começamos a entender um pouco da responsabilidade que nós temos às coisas que nos acontecem à nossa volta, né? Então você começa a entender as falas que você realizou, as atitudes e ações que geraram consequências boas, ruins, né? Então é você começar a tomar na sua mão a sua própria vida, né? Deixar um pouco de ser vítima dos acontecimentos externos a você e entender qual foi o seu papel, o seu aprendizado nisso. E o que é muito bom, o que é muito incrível nesse caminhar, é com o tempo você dar sentido, compreensão às coisas que te acontecem, e também você toma a vida nas suas próprias mãos. Você estando presente ao que você está falando, ao que você está pensando, ao que você está fazendo. Isso te ajuda a escolher melhor as palavras que você quer usar, as atitudes que você quer realizar. Isso te traz muita presença, porque você está se observando nos seus vários aspectos. Então você pode começar a tomar a vida nas suas mãos e fazer as escolhas. Às vezes a gente vive uma série de repetições, né? A gente vive hábitos repetitivos, a gente faz sempre o mesmo caminho, tudo igual. Quando você começa a perceber isso, você se dá a chance de fazer alguma coisa diferente. Então esse é um pouco do autoconhecimento. Ótimo, André, e acho que é um tema que mais do que nunca precisa ser muito discutido, né? Porque como nós estamos lidando com esse autoconhecimento hoje, né? Nesse tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, com tantas mudanças, com tanta instabilidade, tantas incertezas, né? E como que nós estamos nos olhando, estamos nos vendo e até que ponto estamos com as rédeas, né, das ações da nossa vida. E aí, para comentar um pouquinho sobre isso, gostaria que a Grace dissesse que relação, Grace, que esse tema do autoconhecimento tem com a educação. Por que a gente pensar sobre isso na educação? Então, um prazer falar com você, André, Jana, todas as cidades presentes. É sempre muito bom poder dialogar aí com várias instâncias do Brasil. E aí vamos pensar, né? O André traz uma perspectiva desse autoconhecimento, desse olhar para si mesmo, né, André? O quanto é fundamental. E aí isso me dá uma alegria imensa, André, poder falar disso para educadores, né? O quanto a educação está se voltando exatamente para olhar para a qualidade das nossas relações do ponto de vista do educador, né? Dos profissionais que ocupam a educação. E para a gente pensar aí, né, nesse autoconhecimento, nós somos seres sociais, né? Nós estamos em relação o tempo todo, né? Numa relação existencialista aí com as pessoas. E aí eu queria fazer um convite para a gente fazer uma reflexão sobre que lugar é esse que a educação ocupa, né? A educação, nós fazemos parte de um sistema, né? De um sistema educacional. E o professor, né, o profissional da educação, ele ocupa um lugar que eu diria que ele é extremamente delicado no processo da sua docência. Por quê? Se a gente fizer uma analogia aí com o médico, vamos pensar. O médico, ele estuda sobre medicina, ele faz alguns anos de residência, e aí ele pratica, né? Vamos supor, se ele for um cirurgião, ele vai praticar diversas cirurgias, né? Quando ele estiver realmente atuando, ele já vai ter um repertório, né? É claro que cada caso é um caso, mas ele tem aí, né, no seu cabedal, um repertório. O professor, exceto esses professores bem mais jovens, a gente vive um dilema. Qual é esse dilema? Nós, né, seja na universidade, na nossa formação, o professor e o profissional da educação, ele participa de uma educação ainda muito tradicional. E aí, quando você é formado, as pessoas dizem assim, agora você vai lá e inova, né? Faz exatamente o contrário do que você vivenciou. Então, para o professor, ele tem que viver e efetivar uma realidade nas nossas escolas que muitas vezes ele não vivenciou, né? Então, por exemplo, a gente fala de uma avaliação formativa
e muitas vezes ele só teve, na sua experiência, uma formação de ranking, né? Uma formação por notas. Então, esse dilema que o professor vive, quando ele vai para as escolas, quando o profissional, né, está lá, inserido no ambiente educacional, ele gasta muita energia, né, André, para conseguir ser a mudança que ele deseja, né? Se a gente for citar aí Gandhi o tempo todo, né? O professor busca ser a mudança que ele deseja. Só que isso exige do professor muito esforço, né? Esforço físico, esforço psíquico. Por quê? Ele precisa entender as suas limitações, ter conhecimento, né, dos seus talentos e entender nesse contexto educacional o que ele precisa para ser um bom profissional. Mas hoje a gente entende que, para ser um bom profissional, eu preciso ser um humano saudável, né? Um humano que esteja em contato com esse autoconhecimento. Sem dúvida. Aí eu chamo a responsabilidade da formação dos profissionais da educação. O quanto a gente precisa, o tempo todo, buscar essa homologia de processo. Então, quando a gente fala de acolher o aluno, precisa acolher também o professor, o gestor, o supervisor e todos esses profissionais. Por quê? É muito delicado, né? E nós trabalhamos com o que há de mais precioso, né? Que é a nossa humanidade, a nossa sociedade, né? As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos. Então, eu costumo dizer, André e Janaína, que o professor ele não dá aula, ele dá a alma dele, né? Porque no final do dia você tem essa sensação, né? E aí eu acho a importância desse autoconhecimento para que esse profissional mantenha a sua estabilidade emocional tão necessária para o ser humano, não é? Sem dúvida. Eu gostaria até de acrescentar, Grace, você falou uma série de coisas que eu concordo muito. Eu acho que essa formação inicial do professor, por vezes, ela é bastante conteudista e com pouco espaço para autorreflexão, e na sala de aula a gente também observa um professor muito focado nesse conteúdo, né, que sem dúvida é fundamental. A escola, existe um ensino, um aprendizado para o mercado de trabalho, das condições que a gente vive. Porém, esse professor que ensina todo esse conteúdo, é um professor que ele é modelo para essas crianças, é modelo para os estudantes, para os jovens. Então, as competências socioemocionais estão vindo muito forte para a escola, o que é incrível. Mas o professor, ele já ensina essas competências desde sempre, ele é a maior referência para esse aluno, né? As crianças, eles, dependendo da idade, da fase que eles estão vivendo, mas quanto mais novas, as necessidades são maiores. Ela tem uma necessidade de se nutrir fisicamente, ela tem uma necessidade de desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual, que eu chamo da beleza, a alegria da vida, o amor, né, a beleza, o amor e a alegria da vida. E nem sempre em sua casa ele consegue ser nutrido, né, nesses quesitos que eu comentei. Então, ele tem o professor, muitas vezes, como sua maior referência. Esse professor, sendo modelo para esse aluno, ele também se sente nutrido emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, né? Que tipo de modelo ele tem sido para esse aluno? Porque esse professor, ele tem a possibilidade, a oportunidade de transformar essa criança, né? De estar presente, de olhar no olho. Mas que tipo de olhar ele está dando? Então, quando eu falo desse autoconhecimento muito forte na educação, é do professor se observar mesmo que modelo ele tem sido para esses jovens, para ele poder inspirá-los todos. E na sua própria autoobservação, dele buscar se conhecer mais fundo, e muitas vezes buscar ajuda, e muitas vezes trocar ideia com os colegas sobre o assunto, e buscar mais informações sobre o que ele está aprendendo, né? Para ele se rever da mensagem que ele quer fazer para esse aluno, né? Eu acho que a escola é a invenção mais importante da nossa sociedade. A gente pegou todos os jovens e colocou desde os 2, 3, 4, 5 anos, por 4, 5, 6 horas por dia,
para que a gente pudesse passar o que a gente tem de melhor, né? Muitos conteúdos, muitos aprendizados, mas que a gente também pudesse ensiná-los a viver, ao gosto pela vida, a se relacionarem, a trocarem, a compartilharem o lanche, né? Todos esses valores que às vezes a gente em casa tem um pouco, às vezes tem muito, mas que ele é complementado pela escola, que tem esse papel incrível. Então, só para completar, o professor, que modelo ele quer ser para os seus alunos? É esse chamado para se observar que eu sempre falo. Sim. E vocês que estão nos acompanhando, contem pra gente que experiências vocês já têm vivenciado aí nas escolas de vocês. Vocês têm realizado algum trabalho relacionado ao autoconhecimento? Ou que dúvidas vocês têm sobre o tema para começar a realização desse trabalho? Então, vão mandando aí pra gente seus comentários, suas perguntas, para que o André, a Grace possam conversando com a gente, respondendo também essas questões, né? E, André, até já dando continuidade, uma coisa que nós sempre ouvimos, assim, das escolas, que uma das maiores dificuldades é em relação às relações interpessoais, seja entre professores, dos professores com os alunos, seja entre os alunos. E qual é a importância do autoconhecimento para a melhoria dessas relações interpessoais? Está relacionado? Eu com certeza creio que sim, porque eu acredito pessoalmente que as relações interpessoais são o desafio da vida, né? Basta você ter família para saber disso, como as pessoas são diferentes, elas nascem no mesmo contexto e as desavenças fazem parte do dia a dia. Então, não diferente vai ser no ambiente escolar, né? Nós somos pessoas, né? Nessa minha investigação, a gente se percebe muito humano, né? Nós somos seres humanos, com luzes e sombras, com desafios, com medos. E a gente acaba interpretando o mundo de uma maneira diferente, né? Nós temos desejos diferentes, nós buscamos prazeres diferentes, nós temos vontades diferentes de aprender, de viver uma experiência ou outra. Nós temos por trás desses desejos, dessas vontades, nós temos crenças cristalizadas, da maneira que a gente foi criado, do que foi dito para a gente que era certo, que era errado. A gente tem uma cultura, a gente tem nossos medos, a gente tem nossas experiências de vida que vão marcando a nossa trajetória. Então, nós temos um mundo emocional dentro de nós, da nossa relação com o mundo. Quando duas pessoas que são mundos por si só se encontram, é um encontro de mundos, duas pessoas. E as pessoas naturalmente vão discordar. Agora, o autoconhecimento vai te colocar numa pergunta. Por que tal pessoa te tira do sério? Né? Existem pessoas que nos tiram do sério e que na escola ela vem falar com a gente, às vezes é um aluno, às vezes é um professor com professor, às vezes é um gestor com professor. E por que essa pessoa te tira do sério? Às vezes ela não tira outras pessoas do sério, mas você fica preocupado quando vai conversar com essa pessoa. Você se prepara, você vai tentar mudar o tom de voz, o olhar, né? Existem pessoas que a gente tem uma intimidade que você vai falando, vai fazendo as coisas e tudo se entende. Não, tem pessoas que têm que sentar, parar, olhar no olho, medir as palavras. Por quê? Por que essas pessoas te pegam assim? Por que às vezes a gente reflete no outro que bate em nós? Né? Às vezes a gente projeta uma outra pessoa, a gente teve às vezes um pai muito severo, muito duro, a gente tem um chefe muito duro dentro da escola. A gente fala como se ele estivesse falando com o nosso pai. Não, ele não é nosso pai, é outro contexto. Né? Então, o autoconhecimento é você se perguntar os porquês dessas relações difíceis e tentar algo diferente. Eu acredito muito que ninguém muda ninguém, mas nós somos capazes de oferecer a nossa mudança na relação com o outro. Então eu faço um convite a essa reflexão sobre as relações mais difíceis e você tentar uma coisa diferente. E você tentar se transformar e se perguntar o porquê essa relação é tão difícil. Eu acredito então que isso pode mudar o ambiente da escola, porque quando você começa a olhar para você, você também está olhando para o outro. E quando a gente olha uns para os outros, com certeza as relações melhoram. Porque nós nos identificamos que há de humano em nós, com nossos defeitos e qualidades.
Grace, você identifica a importância desse trabalho com os alunos em sala de aula? Como desenvolver o autoconhecimento dos estudantes, né? O André traz uma série de aspectos aí para a gente do quanto a gente se conhecer pode favorecer uma tomada de ação consciente, né? E para os nossos alunos, como trabalhar com essa questão em sala de aula? O professor gosta de contar história, eu vou contar uma história que ilustra um pouco isso, porque a gente vai vivendo relações, né, com os nossos alunos e o quanto eles nos ensinam, né? Eu era professora de uma turma de 4 anos, né? E nessa época eu estava vivendo um período muito difícil da minha vida. Meu pai estava doente, né? Estava internado. Então, a noite que eu passava com ele no hospital, eu passava a noite toda no hospital e ia trabalhar direto, né? De manhã. Então, eu chegava muito cansada. E tinha um dia que eu cheguei, né? O médico tinha falado uma série de coisas muito ruins, né? E aí eu tinha que trabalhar, e aí antes de entrar, eu falei, não, eu não posso deixar que os meus alunos, né, percebam o quanto que eu estou mal. E aí, né, eu me preparei, achei que eu tinha me preparado, né, para entrar na sala de aula. Quando eu me entrei, eu falei, bom dia. Imediatamente, meus alunos tinham 4 anos. Uma delas, a Letícia, virou e falou assim para mim, Pro, você está triste? E aí, imediatamente, eu pensei, meu Deus, será que o meu aspecto está tão ruim que uma criança de 4 anos, imediatamente, ao olhar para mim, já percebeu, né, o meu estado emocional? E aí eu falei, mas por quê? Por causa da cara da Pro? Ela falou, não, Pro, porque você não disse bom dia, príncipes e princesas, né? E aí... eu fazia aquilo tão automaticamente todos os dias, e eu entrei tão preparada naquela aula para que os meus alunos não percebessem o meu estado emocional, e aí eu pedi para eles sentarem em roda, né? E aí eu contei um pouco do que eu estava vivendo, né? Porque eles abriram, né, a possibilidade para mim, crianças tão pequenas, e aí eu contei, e aí aquele momento para mim foi tão renovador, porque aquele acolhimento daquelas crianças, e aí eu entendi a qualidade da relação que eu tinha estabelecido com elas, né? E o quanto, às vezes, a gente subestima o quanto a nossa presença, né, André? Você está falando do quanto a gente é referência para essas crianças, e aí eles percebem o nosso tom de voz, o jeito que a gente entra, né? Eles nos percebem inteiros. E aí vem essa responsabilidade do qual é a entrega que a gente vai fazer para esses alunos, né? Hoje eu faço parte de um programa, né, de aprendizagem socioemocional, e isso me dá uma alegria imensa. Por quê? Esse programa, ele parte do ponto de vista de que o professor precisa estar bem estruturado para que ele possa oferecer a melhor entrega para os seus alunos. Então, hoje, esse olhar necessário para os professores, então, acho que a educação, com o advento da Base Nacional Comum Curricular, quando a gente fala, né, das 10 competências que a gente quer desenvolver nos nossos alunos, o tempo todo a gente precisa pensar como é que eu, professor, lido com essas competências, né? Quando eu falo de repertório cultural, né? O quanto de cultura eu estou me proporcionando, né? Como é que está o meu poder de argumentação, né? Na sociedade da informação que nós vivemos hoje, argumentar, então... Todas essas questões, o professor precisa ter esta clareza para que ele possa ir introduzindo na relação com os alunos, e aí a gente tem um papel das metodologias ativas, né? Hoje a gente está vivendo, né, uma questão que é o ensino híbrido. Né? A gente está partindo aí, né, a gente está num ensino remoto, que a gente achou que nunca iria viver completamente. Isso fez com que o professor precisasse estabelecer algumas habilidades nele e fazer algumas buscas aí, para que a gente possa, nessa presença pedagógica, oferecer a melhor entrega. Então, é preciso vivenciar,
Então, as relações nos HTPCs, nas reuniões pedagógicas, é preciso olhar, né, para o núcleo da escola, o que a gente precisa melhorar para que a gente possa ter boas relações, né, ter um ambiente salubre para as emoções. Então, acho que nessa perspectiva, né, André, a gente precisa o tempo todo, né, um olhar para si mesmo e um olhar para o outro, né, nessa relação. Como é que você vê isso, André? Olha, Grace, incrível que você contou essa sua história, essa experiência, né? Eu acho que o que a gente vive é um conteúdo incrível para a sala de aula, né? Então você fez uma roda com seus alunos a partir do dia triste que você estava vivendo. Você pode falar de tristeza para os seus alunos. Quem não sente tristeza? Todos sentimos. Quem sabe lidar com tristeza? Muitas vezes poucas pessoas. Você estava compartilhando com seus alunos como você lidava com tristeza, né? Um momento difícil ali, mas que você mesmo assim foi para a sala de aula, você não quis levar a tristeza para eles, mas os alunos te captaram, né? E eles são muito verdadeiros, e isso é incrível. Até quando eles, principalmente quando eles falam que gostam de você. Então, quando você está presente nas suas experiências e lida com diversos sentimentos, você tem esse conteúdo para tratar em sala de aula. Então, você pode falar de empatia da maneira que você é empático com as pessoas ou antipático. A gente fala de felicidade da maneira que a gente é feliz e triste. Então, as nossas próprias experiências são um conteúdo rico para tratar com os alunos, né? Da maneira de se viver, da maneira que você vive. Olha, eu não sei como você reage às raivas, né? Tem gente que reage com violência. Eu reajo, eu vou correr, eu vou fazer meditação, eu vou fazer yoga, né? Então, quando você conta os seus meios de escape, você está dando um exemplo para os seus alunos. Isso é incrível, eles estão precisando de repertório. Quando, Grace, você falou, quando olha para a gente olha o outro. Putz, mas isso é incrível, né? A gente não consegue olhar o outro sem olhar para a gente. Mas quando a gente começa a olhar para a gente, fica mais fácil olhar para o outro, porque nós somos seres humanos. E pode ter certeza que eles têm esses mesmos sentimentos que nós. E esse desafio do viver, quanta indecisão, quantas relações difíceis. E tem mais, esses alunos, quando você passa a olhar para eles, e eles podem ter de 0 a 7 anos, eles, né, a escola vai até 18, 19, 20 anos. Que momento de desenvolvimento eles estão vivendo? Em que contexto eles estão vivendo? Né? Como está o desenvolvimento físico deles? Essas crianças estão bem alimentadas? Como que a escola pode complementar? Como que está o desenvolvimento intelectual desses alunos? Eles precisariam estar aprendendo isso, mas onde eles estão hoje? Né? Como é que eu consigo dar um passo a partir de onde eles estão? Como está a saúde emocional deles? Né? As crianças estão chegando muito tristes em sala de aula. Elas são crianças alegres, essas são crianças preocupadas, são temerosas. Né? Então você vai identificando quais subsídios você pode ir levando para eles a partir do que eles mesmos vão te dizendo. Porque se eles te percebem triste, como é que você, professor, educador, professor e professora, percebe seus alunos? Qual é o contexto deles? Porque se você é professor e caiu nessa sala de aula com esses alunos, alguma coisa os dois lados têm para aprender. Mergulhe nisso, que isso é precioso. André, Grace, nós temos a Divani, que ela é uma poetisa de Natal, no Rio Grande do Norte, e ela mandou aqui para a gente nos comentários, eu vou ler para vocês, e traz um pouco assim do quanto que essa vivência na escola, ela não é isolada, né? Ela está impregnada de emoções, de sentimentos que a criança carrega com ela. Então ela mandou assim para a gente. Uma infância de sonhos. Como toda criança, eu brincava. Tinha sonhos, desejos, emoções. Dentro do milharal saltitava. As bonecas de milho me olhavam, bonecas que no milho nascia, amigas que na imaginação cresciam. Sonhava com elas todos os dias, o dourado dos cabelos reluzia. Na pureza da minha criancice, estava sempre em busca de alegria. Gostava de estudar e histórias contar. Era criança da roça e adorava brincar.
Uau, Que que lindo. beleza. Lindo, né? E ela traz aí para a gente assim o quanto cada criança que chega, né, na sala de aula traz uma carga de emoção junto consigo, né, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E o quanto a gente precisa, né, Janaína, estar em paz, né, com a nossa criança, né? O professor precisa alimentar a sua criança, né? A sua alegria. Sabe aquele olhar do novo, né? Numa das situações que eu vivi, foram muitas, né? Muitos anos de sala de aula, uma criança chegou e disse assim para mim: Pro, você já tomou banho de chuva? E eu pensei, meu Deus, né? Há quanto tempo eu não faço isso, né? E o quanto a gente precisa se conectar com esse olhar novo da criança, né? Porque para a gente chuva é trânsito, chuva eu vou chegar atrasado, eu não vou conseguir colocar roupa no varal, e aí a criança fala: você já tomou banho de chuva, né? E o quanto a gente precisa estar conectado com esse olhar do novo que a criança traz para a gente, né? E que a Divanir coloca, né? Através, e aí a gente, eu não tenho o dom da Divanir, né? De conseguir trazer isso em palavras, em poesia, mas a gente precisa o tempo todo, né? Estar de mão dada com essa criança. Sem dúvida, eu acho que se a gente oferta a escuta, né? Os estudantes, eles exalam o que eles precisam, né? Eles dizem, eles gritam, eles chamam a atenção, né? Quando eu era professora, uma das minhas alunas mais difíceis, que menos prestavam atenção, tinha vários irmãos, ela cuidava dos irmãos mais novos para os pais trabalharem à tarde e de manhã ela ia na escola e ela queria extravasar aquilo, né? A vida dela era chata. E a gente tem que. Eu não trazia, né, essa rebeldia dela para mim. Eu era professor dela, eu mal conhecia a história dela. Né? Então, o que ela estava querendo dizer com essa rebeldia, né? Eu pude olhar nos olhos dela e falar: como eu posso te ajudar? Porque no fim, a vida é difícil para todo mundo. Como é que a gente pode se ajudar? Tem uma pergunta aqui da Krishna, que acho que se conecta um pouco com o que você está dizendo, que é: se ninguém muda ninguém, qual o nosso papel nas escolas? Que vocês podem comentar um pouco sobre isso? Porque acho que vocês já citaram, nós não temos o poder de ir lá e fazer pela pessoa, de mudar a pessoa, mas que instrumentos, que reflexões nós trazemos que podem auxiliar a pessoa a querer essas transformações? Uau, que ótima pergunta. Professora Grace, pode começar. Vamos lá. Como acho que educador tem sempre um tom de paixão, né? A gente não muda ninguém. E aí, quando eu me formei, eu achava que ia mudar a sociedade, né? Nossa, eu quero me formar, eu li a Paulo Freire, eu vou mudar a sociedade. A maturidade vai trazendo esse entendimento, né? De que a gente só tem o poder de mudar a si mesmo. Mas eu acho que estar na educação é jamais deixar de tentar, né? É você acreditar no outro de tal forma que se você oferecer ferramentas, se você oferecer possibilidades, horizontes, as pessoas... Então, é esse processo de jamais deixar de tentar, de oferecer, né? O que a humanidade tem de melhor e que a gente possa também aprender com o que ela tem de pior. Né? Hoje a gente está vivendo aí um momento de pandemia, e aí a gente olha, a nossa geração não tinha vivenciado isso, mas nós tivemos na nossa história, né, de humanidade, gerações que viveram isso. Como é que foi isso? Né? Então, o quanto é necessário a gente oferecer possibilidades, porque o ser humano ele é capaz de coisas incríveis. Né? O que o educador não pode de nenhuma forma reduzir recursos, possibilidades e horizontes. Né? Talvez seja uma grande educadora apaixonada que esteja dizendo para vocês. Uau! Essa pergunta, ela é muito incrível, né? Ninguém muda ninguém, então qual é o papel do professor, da escola? Qual é o papel da escola? Que pergunta ótima para as escolas se perguntarem, para todo mundo se olhar e falar: o que a gente está fazendo, né? O que a gente está entregando para esses alunos? Como é que eles estão entrando? Como é que eles estão saindo a cada ano? É muito difícil respondê-la, mas
todos nós, professores, educadores, enfrentamos o desafio do viver, né? Como é difícil a vida. E como é que a gente poderia, pensando nos estudantes, ofertar uma troca de experiências do que a gente vive, ofertar conteúdos, né, intelectuais e emocionais, recursos, possibilidades, a professora Grace colocou muito bem, que possam ajudar esses alunos a enfrentar a vida. E eles falam o que eles querem, né? Muitos sonham com profissões completamente diferentes, muitos sonhos em mudar de vida, melhorar de vida, muitos sonhos com relações mais amorosas dentro de casa. Os sonhos dele estão ditos. Você pode perguntar para os seus alunos, o que vocês estão sonhando? E a partir disso, você pode construir a sua aula, né? Depende da idade, depende da sua matéria, da sua disciplina, mas o professor ele tem essa liberdade de poder trabalhar o conteúdo conforme o que os alunos estão dizendo. E creio que quando você perceber isso, né, você vai dar sentido para a educação. Eu fico triste quando eu vejo os professores cansados e desanimados e desestimulados, quando na verdade eles escolheram a profissão mais incrível do mundo, que é poder contribuir para uma próxima geração. Nosso planeta tem tantos problemas, tantos desafios. Imagina você poder falar para esses jovens, olha, vocês podem ir por aqui, por ali, vocês podem mudar o mundo, vocês podem mudar o que vocês quiserem. E aí você contribui, cada um com um pouco. Então, a escola é esse espaço para você poder ensinar, aprender, trocar experiências e oferecer a sua transformação pessoal para os demais. E eles, quem sabe, também possam se transformar. Eu sempre digo, André, né, que assim, nós, né, professores, às vezes a gente não descobriu, por exemplo, a cura para o câncer, mas você pode estar olhando no olho de um aluno que vai fazer isso. Então, o quanto é importante, quais sementes, né, de desejo você vai plantar no coração e na mente desses alunos para transformar essa sociedade. Quantos alunos já foram curados por um olhar de um professor? Todos nós lembramos de professores na nossa trajetória. Então, assim, é impressionante a possibilidade que tem esse professor com esses alunos. André, a Elia Nunes, ela disse que ficou emocionada em determinado momento com o que você disse, e ela está perguntando se você é filósofo. Eu sou... Bom, eu tive dificuldade de escolher minha profissão, eu pouco me conhecia na adolescência, eu fiz administração, aí depois eu fui fazer faculdade de História, e aí eu fui dar aula voluntariamente para adultos, e aí eu me encontrei na sala de aula, e aí eu fui seguindo esse caminho de professor e fui trabalhar no terceiro setor. Na verdade, eu sou historiador, né? E agora eu continuo na educação, agora eu estou estudando um pouco de pedagogia Waldorf, que também tem uma outra proposta. A gente está sempre aprendendo, né? André, Grace, vou contar para vocês quais são as cidades que estão aqui nos acompanhando. Aumentou o número de cidades que está aqui conosco. Então, agora nós estamos com São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Osasco, Francisco Morato, Mogi das Cruzes e São Paulo, todas aqui de São Paulo, né? Cabo de Santo Agostinho e Caruaru, em Pernambuco, Marabá, no Pará, São Luís, no Maranhão, Novo Gama e Valparaíso, em Goiás, Teresina, no Piauí, Porto Velho, em Rondônia, Extremo, Natal, Maceió, Batalha, Murici, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, em Alagoas, Juazeiro do Norte e Aquirás, no Ceará, e Campina Grande, na Paraíba. Então, Uau! todo esse pessoal aqui nos acompanhando. E eu preciso corrigir, não é a Divani, é o Divani, né, que está mandando aqui para a gente. Tem nos comentários, as meninas estão trazendo que tem outros poemas aí para vocês irem acompanhando também, tá? Então, não deixem aí de ler, tá certo?
Nós queremos muito ver a sua obra, Divanir. Sem dúvida. André, a Solange, aliás, André e Grace, a Solange traz uma pergunta para os dois, Solange Cruz. Vocês teriam dicas práticas sobre como o educador pode buscar o seu autoconhecimento ou vivenciar práticas que ajudem a chegar lá? Uau! Grace, quer começar? Eu começo? Pode começar, André. Bom, eu posso falar da minha própria experiência, né? Eu, com 21 anos, 22 anos, foi um momento, assim, muito marcante para mim, quando eu já estava fazendo faculdade de administração e eu não via sentido no que estava fazendo, e via esse mundo tão desigual. Aí eu comecei a me questionar qual era o sentido da própria vida, né? O que eu estou fazendo nesse mundo tão maluco, tão desigual, e estudando administração, para eu me vender no mercado, nada contra, mas eu não me via ali, né? E eu tive um tio-avô, que eu me inspiro muito nele, ele dá aula na pedagogia da PUC aqui em São Paulo, e um dos temas dele é o autoconhecimento. Ele escreveu um livro que chama O Autoconhecimento na Educação, agradeço muito a ele, o Rui César Espírito Santo, o autoconhecimento na formação do educador. Então, eu comecei a ler sobre religião no começo, né? Fui ler sobre diferentes religiões, o que cada um vai falar sobre a vida, sobre quem somos nós, fui tentar entender o que as diferentes religiões falavam. Em seguida, eu fui buscar coisas que me fizessem bem. Então, assim, eu sempre fui muito ansioso, muito inseguro, que está relacionado muito a viver aqui em São Paulo, essa loucura, né, as minhas relações dentro da minha casa, as familiares. E aí eu fui percebendo que fazer esporte me acalmava bastante, então eu fazia o máximo de esporte possível. Só que a gente, né, vai ficando mais velho, eu comecei a me machucar demais, jogando futebol, correndo, etc. Aí eu fui buscar yoga, e aí eu fui compreender que a yoga é uma coisa que trabalha um pouco a energia do corpo, de distribuir a energia do corpo, né? A gente se alimenta, o sangue leva, né, os nutrientes, mas a yoga, eu tinha maior percepção corporal com a yoga me fez muito bem. E aí, em seguida, eu tive um amigo que também me marcou muito, que ele era um dos meus amigos mais malucos, assim, no sentido de levar a vida de maneira muito exagerada. E ele uma vez fez uma viagem e ele começou a meditar todo dia, horas por dia, ele voltou outra pessoa, né? A gente até mudou o apelido dele, de tão transformado que ele estava. E aí eu falei, alguma coisa essa meditação tem para me dizer. Então a meditação também me fez muito bem, é muito difícil meditar no começo, eu demorei 5 anos para conseguir meditar todo dia, e hoje eu consigo meditar todo dia, às vezes mais ou menos tempo. Mas a meditação foi muito boa para me ajudar a entender como estão os meus pensamentos, né? Porque às vezes a gente senta, e meditar não é ficar sem pensar, isso é uma coisa que você chega quando você vira um Buda, um yogi, que fica horas numa caverna. Nós que pensamos muito, temos com a meditação, ajuda a identificar como está o meu estado emocional, né? Estou pensando muito preocupado com uma coisa, estou muito preocupada com outra. Então, assim, essas coisas me ajudaram muito. A yoga, a meditação, a busca por coisas diferentes, a tentativa de mudar de profissão, são coisas que me ajudaram. E uma dica que eu dou para quem quer se observar, de se olhar aos olhos no espelho e se perguntar quem é você, é muito amor próprio, sem julgamento. Porque quando a gente olha para a gente vê o divino, né? Nós somos divinos, nós escrevemos poesias, fazemos música, a gente toca instrumentos musicais, a gente dança, a gente é artístico, né? Não precisa ser profissional, a gente encanta os outros. Mas às vezes a gente magoa, né? Às vezes a gente é violento, às vezes a gente é irresponsável, é respondão, é instintivo. E quando a gente se desnuda para nós mesmos, a gente vê esse lado também que a gente não gosta de ver. Então você tem que ter amor próprio, porque não adianta você se chicotear pelo que já passou. O que adianta é você se transformar no momento seguinte. É você fazer diferente. Então, muito amor próprio e muito autoobservação.
E nesse processo, né, André, o tempo todo veio uma palavra, né, na minha mente quando você fala propósito. A nossa vida, né, nós somos forçados a entrar no piloto automático, até para a gente dar conta da rotina, da vida. E eu acho que o processo de autoconhecimento é você, o tempo todo, não se ver no automático, né? Então, é fazer algumas perguntas estratégicas para você mesmo, né? Qual é o seu propósito? Quais são os seus medos? Né? Outro dia a gente estava numa atividade e aí a pergunta é quais são os seus medos, né? E aí eu fiquei me perguntando o que me move, né? Quais são os seus valores, né? O que é inegociável para você, né? Porque tem coisas que a gente fala, isso eu não lido. Né? Quais são as coisas que você não lida? E aí, quando você se percebe, você está se colocando em situações que para você inicialmente eram inegociáveis, né? Isso vai trazendo você para um processo na contramão da sua autoestima, né, da sua autoaceitação. E o quanto o professor, eu conversando, né, com professores, eu falei, a gente precisa, nós somos muito exigentes conosco mesmos, né, e professor precisa entender e fazer um pacto com o ridículo, né, eu sempre brinco, por quê? Em algum momento alguém vai te achar ridículo, mas grande parte do momento as pessoas vão te achar sensacionais. E aí, né, com qual olhar você vai ficar? Né? As críticas, elas são muito bem-vindas, mas se a gente for colocando todas as pedras que a gente recebe na nossa sacolinha, no final do dia, você não se movimenta. Então, acho que esse processo de você olhar e entender qual é o seu propósito, do que você gosta, você anda fazendo o que você gosta? Porque às vezes a gente começa a romper, inclusive conosco mesmo. A gente fala, né, do projeto de vida do aluno. Qual que é teu projeto de vida? Né? Onde você se vê daqui 2, 3, 4, 5 anos? Né? Você pergunta às vezes isso para os professores, eles falam, não sei. E aí, né, o futuro é a gente que faz, né, o tempo todo. Né? Ontem eu estava assistindo um filme, né, o Enola Holmes, e ela dizia, né, o meu futuro sou eu quem faço. Então, assim, o que você anda projetando para você viver? Então, acho que nesse processo de autoconhecimento é olhar, né, para a qualidade das suas relações que você estabelece, para os lugares onde você está, e talvez trazer novas escolhas. Então, eu preciso desenvolver meu lado criativo, então eu vou para uma dança, eu vou para um teatro, eu vou fazer coisas que desafiem, né, outros aspectos da sua personalidade, né? Vamos nos permitir se descobrir. Né? Às vezes, como você disse, né, no nosso aspecto sombrio, a gente tem uma série de talentos que a gente não está colocando luz. Né? Então, é importante você olhar para as coisas que você faz muito bem e para as coisas que você não faz muito bem. Né? E fazer novas escolhas, novos aprendizados. Né? Nós somos seres em evolução. Essencial isso, né, Grace? Percebendo o que te dá prazer. Deixa eu... Desculpa, só acrescentar, o que a Grace falou é muito interessante, né? De você se perguntar, de você perguntar qual é o seu projeto de vida, independente do contexto que você seja, e há contextos muito difíceis e muito duros. Mas se a gente se perguntar, pode ajudar, talvez, aonde a gente quer chegar e o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu acrescento também, que agora me ocorreu, né? A gente vai falando assim, eu já fiz terapia, eu já fiz mapa astral, eu já fiz retiro de meditação, eu já fiz coaching, a busca, tudo aquilo que você possa fazer que te ajude a se conhecer mais, eu recomendo. Existem coisas que são em maior profundidade, existem coisas que são mais rasas, existem coisas que dizem sobre nós que nos contrariam, mas é muito bom escutá-las, porque ajudam a nos conhecer. E o que a Grace também colocou, essa abertura, né? Você está aberto para poder fazer coisas novas, você está aberto para poder receber críticas, está aberto para olhar as suas sombras e descobrir novos talentos. Qual é o seu talento? Qual é o seu sonho? Quando foi a última vez que você fez algo novo, né?
Sem dúvida. Pessoal, deixa eu só fazer uma correção aqui. Antes de nós iniciarmos, o André até perguntou, né? Nós não vemos as pessoas, né? É só eles que nos veem, e faz uma diferença, né? A gente não vê a carinha das pessoas aqui. Então, só corrigindo, a Divani é a Divani mesmo. É a nossa poetisa lá de Natal. Quem é? É o Krishna. Né? Então, feitas aí as devidas correções. A Eliane de Jesus faz uma pergunta: como trabalhar com os nossos professores para resgatar o encanto de ensinar com amor? Uau! Uau! Essa é uma pergunta bem desafiadora também, né? Eu partiria do sentido, né? Por que os professores ali escolheram ser professores, né? Por que eles escolheram essa profissão? E que sentido eles dão para ela hoje, né? O que você não vê sentido? Como é que se avança no que você não vê sentido? Como é que se avança no que você não acredita? Como? Você pode fingir, você pode se esforçar, mas se aquilo não te toca, como é que você vai conseguir? Então, eu acho que você partir do sentido, você resgatar esse sentido desses professores e perguntar muito o que eles estão sentindo, né? O que a gente está sentindo as nossas ações, o que a gente está sentindo das relações da escola, o que a gente está sentindo dos alunos. Existem realidades e contextos muito difíceis, muito tristes, muito duros. E às vezes a gente não dá conta. A gente tem que saber os nossos limites também. A gente tem coisas que a gente não dá conta. Ou que tem coisas que a gente precisa de apoio para dar conta. Né? E quando a gente descobre o nosso limite, é incrível, porque aí a gente consegue não se destabilizar completamente, né? Quando a gente acha que consegue ir além do que a gente consegue, a gente perde o rumo, a gente perde o chão. Então, saber o que os professores estão vivendo, estão sentindo, e conseguir construir apoio entre eles e o sentido da escola, pode despertar esse amor, essa vontade de transformar. Porque eu também acredito que nada que aconteça na nossa vida vai além do que nós somos capazes de realizar. Tá todo mundo no lugar certo, na hora certa. Né? É arregaçar as mangas e se doar. Acho que é muito por aí, né, André? E o quanto o papel da liderança, né, ele precisa conhecer a sua equipe, né, na sua essência e no seu sentido, porque às vezes o professor ele não sabe fazer um bom registro, né? Ele não está conseguindo fazer um bom registro da sua prática. Em contrapartida, ela é uma excelente costureira. Eu posso discutir o registro a partir, por exemplo, de uma coxa de retalhos, porque o que é a formação de um registro, se não a memória do que nós vivemos, né? Então, a liderança, né, é esse maestro que é capaz, né, de estar com o ouvido muito atento, um olhar atento do que aquele profissional não conhece, mas que, em contrapartida, ele conhece uma série de outras coisas, né? Então, de trazer isso, né, e de valorizar muito o que as equipes sabem, né? A gente fica muito no que nós não sabemos, mas o que nós sabemos é infinitamente maior, né? A gente sabe muita coisa, né? E existe uma diversidade, né? O quanto essa diversidade está tomando lugar na sua escola, né? Porque a gente precisa ter esse olhar para o aluno. Então, a liderança, e aí eu volto a falar de homologia de processo, né? Para o professor saber acolher o aluno, ele precisa ser bem acolhido. Essa semana, conversando com gestores, né, do estado de São Paulo, eles traziam a grande preocupação que eles estão em acolher as próprias equipes, né, no retorno pós-pandemia. E aquilo me emocionou profundamente, porque eu estava falando com lideranças que tinham entendimento de que os alunos só seriam bem acolhidos se essas equipes também fossem acolhidas. Então, o quanto a liderança, e aí a liderança precisa também se alimentar, né? Porque é um processo de retroalimentação.
Então, as equipes que trabalham com as lideranças também precisam oferecer isso. E aí a gente vai formando, né, um microcosmo de aprendizagem, de abertura, onde as pessoas possam se colocar. E nós temos uma série de comentários aqui das pessoas dizendo o quanto está sendo boa essa discussão de hoje, o quanto esse tema é importante, nós precisamos trazer isso para a discussão, para as nossas escolas. E vou contar para vocês que nós temos também aí mais 2 materiais para ampliar essa discussão, para trazer mais subsídios para que vocês possam discutir nas escolas. Então, nós temos um texto do André, não é, André? Que já foi lançado no nosso blog na sexta-feira. Então, o pessoal vai colocar aí para vocês o link, que vocês já podem acessar. E vou pedir para a Grace contar aí em primeira mão do e-book que vai ser lançado também nessa próxima sexta-feira, né, dessa semana, falando um pouco aí também desse tema. Não percam o texto do André, eu já li, um texto belíssimo, não percam, acessem lá no blog. Verdade. O e-book, ele vem nessa perspectiva, né, de saúde mental, como eu educador, com dicas muito práticas, né, dicas que eu posso colocar, assim, em prática hoje, né, para eu buscar essa saúde mental tão necessária para a nossa categoria, né, de profissionais da educação. Então, o livro, ele faz esse diálogo, né, para que você busque, para que você se olhe e, principalmente, para que você reconheça os seus limites, né, porque pode ser que você esteja num ponto que você precise de ajuda profissional, para que você tenha essa noção, né, aonde eu consigo e aonde eu preciso buscar. Então, o e-book, ele vem trazendo um pouco dessas dicas. Grace, parabéns por abordar um tema tão fundamental e importante nesse momento. A saúde emocional do professor, ela é fundamental para que a escola consiga acontecer, né? Os professores precisam estar bem, sem dúvida, incrível. Pessoal, a Silvia Helena, ela fez um comentário aqui que o autoconhecimento é o maior investimento para a qualificação profissional da atual sociedade. Nós concordamos com você, Silvia Helena, e nós vamos trazer aí mais uma contribuição, pensando nesse autoconhecimento. No nosso sorteio dessa semana, nós vamos sortear um curso de Mindset. Então, já está aí para vocês na tela, né? Então, vocês podem entrar no Instagram da Elos Educacional. Lá está explicadinho tudo o que vocês precisam fazer para concorrer a esse sorteio. E aí, vocês vão ter a oportunidade de concorrer a esse curso de Mindset, que traz questões importantíssimas sobre o autoconhecimento e como que nós precisamos ter esse mindset de crescimento, né? Essa mentalidade de pensar sempre no positivo, no que nós podemos fazer a partir das situações, sem nos vitimizarmos, que foi o que o André trouxe lá no início, né? Como que nós temos as rédeas aí da situação da nossa vida. Então, importantíssimo, nós vamos ter aí no nosso Instagram. Bom, André, Grace, a conversa está ótima, muitos comentários, pessoal gostando bastante, mas está dando aqui o nosso tempo. Então, eu vou pedir para vocês já irem falando, dando as últimas palavras de vocês, antes de nós encerrarmos. Bom, muito bem, eu sou super agradecido. É um tema que eu tenho uma paixão imensa e sinto falta muito dos olhares das pessoas nos assistindo. Depois eu gostaria de, sei lá, deixar meu e-mail para as pessoas poderem escreverem, eu estou super aberto. Eu escrevi um texto aqui, bem curtinho, eu gostaria de ler como mensagem final. Esse tema me emociona muito, então quando a pessoa falou que está emocionada, eu estou sempre me segurando também. Ao final de um dia, talvez um aluno não tenha compreendido corretamente o conteúdo da aula, mas, ao final de um ano, de olhos nos olhos, de escuta atenta, de atenção presente, de correções afetivas e conversas gentis com sua professora,
o aluno terá aprendido sobre o amor. Então, ser educador é acreditar na próxima geração. Parabéns a todos e todas que escolheram essa profissão e obrigado. Falar depois disso, hein, André? Meu Deus! Tenho que respirar. Porque, André, eu posso... Assim, a gente tem, né... O semestre passado eu estava com o pessoal de Teresina, de Juazeiro, esse semestre eu com Mogi, e eu tenho São Paulo, e o que eu posso te garantir, né? E todas esses municípios, essas cidades que estão aí conosco, André, que a educação é o que existe de melhor no nosso país, né? Os educadores, eles se reinventaram, eles fizeram com que a educação não parasse, eles estão enlouquecidos, buscando os alunos nas suas casas, buscando formas de se conectar com esses alunos, de levar alegria, estão muito preocupados de como eles vão receber, de como eles vão dar conta, né, desse déficit, né, que existe. Isso me emociona profundamente saber, e eu gostaria de finalizar essa live dizendo da minha referência, né, da minha gratidão a cada educador. E aí, eu, como sou uma pessoa que gosta de andar muito bem acompanhada, eu vou trazer Fernando Sabino. Uau. E aí, de tudo, ficaram 3 coisas. A certeza que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, um encontro. Então, minha gratidão, porque é nesses encontros que eu, como ser humano, me fortaleço, me encontro e me conecto. Muito obrigada, Elos Educacional, por proporcionar esse encontro, porque a minha melhor versão é quando eu estou junto com as pessoas na formação, que é o que eu amo fazer. Gente, Uau. e para nós é muito gratificante ver essa paixão pela educação, esse amor que vocês demonstram na fala, no olhar, na forma de se emocionar, e esse amor que nós percebemos também das pessoas que nos acompanham, de todas essas cidades que nós citamos os nomes que estão aqui conosco, do quanto demonstram serem apaixonados pela educação e estar sempre em busca de fazer mais e fazer melhor. E é por isso que nós estamos aqui todas as semanas. E na próxima semana vamos trazer um tema inclusão, né, agora na pandemia. Então, como será que as escolas estão se virando para trabalhar com educação inclusiva na pandemia, né, que é um desafio bastante grande? Vamos trazer dicas, trazer pessoas aí que vão nos auxiliar sobre esse tema. Então, aguardamos todos vocês na próxima semana. Continuem nos acompanhando nas redes sociais, nosso Instagram, no Facebook, lendo os nossos textos, acompanhando tudo que tem saído para ficar atualizado aí com os materiais que nós sempre trazemos para vocês, para dar o suporte para que essa paixão, para que esse amor que todos vocês demonstram possa se materializar lá nas nossas escolas. Então, agradecemos a presença de vocês, agradecemos estarem nos acompanhando todas as semanas e aguardamos todos vocês aí na próxima semana com mais um Momento Elos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada.